Se por um lado aí a gente está falando dessa questão aí do Fed, né, desses possível retirada talvez dos estímulos para conter essa pressão inflacionária, mas hoje a Janet Yellen, né, a secretária do Tesouro, ela defendeu um orçamento maior até ali para prosseguir com a recuperação nos Estados Unidos. Só para a gente entender ali como que seria isso sem realmente impactar a pressão inflacionária. É exatamente o que a Janet Yellen ela já vem defendendo, e o Fed também vai muito mais nessa linha, que olha, não tem tanta inflação assim como vocês estão vendo, essa inflação ela é temporária, é um spike, isso vai arrefecer e tem espaço para a gente continuar adotando medidas de incentivo, porque a economia americana ela ainda não está no pleno emprego. Lembra que agora a Janet Yellen, diferentemente do passado, quando ela tocava o Fed, né, quando ela estava como autoridade monetária, agora ela está na Secretaria do Tesouro, que é um cargo atrelado ao governo, muito mais político do que técnico, eu diria. Então, o objetivo agora da Janet Yellen tem sido perseguir o pleno emprego. O que é o pleno emprego? Eles mudam algumas métricas ali e tal, não tem um número bem definido, tá? Mas convenciona-se falar que abaixo de 4% de taxa de desemprego, a gente estaria falando aí de um patamar já de pleno emprego. A economia estaria rodando a total capacidade. A taxa de desemprego nos Estados Unidos ainda está acima disso, está lá na casa de 6,4, se não me falha a memória. Então, ou seja, ainda teria um espaço para dar para continuar crescendo, né, diminuindo os pedidos de auxílio-desemprego, como tem diminuído, e gerar mais emprego. E para gerar mais emprego, é isso que ela vem defendendo, a necessidade de continuar se dando novos estímulos que seriam financiados aí com o aumento da taxação, especialmente sobre corporações. Will, mesmo que seja temporário, mas a gente falando um pouquinho desse cenário inflacionário, né, com elevação das taxas de juros, a gente sabe que isso beneficia alguns setores da economia aí, né? Quais seriam, você acha, que as empresas que podem ser beneficiadas aí com essa dinâmica? Os investidores estão fazendo algum tipo de movimento ali para ter mais retornos com isso? Você já está percebendo um pouco esse movimento de alguma forma? Pois é boa pergunta, porque muito se fala e pouco se faz, né? A gente não vê tanto isso, né? Se fala tanto da inflação, mas e aí como é que eu vou me proteger disso? Quais seriam os ativos e tudo mais? Em geral, assim, o pior lugar para você estar, quando você tem uma inflação inesperada, são em títulos de renda fixa, são nos bonds, né? Porque você tem, especialmente aqui nos Estados Unidos, normalmente os bonds eles têm uma taxa pré-fixada. Então, vamos supor, especialmente com um patamar de juros muito baixo, você compra hoje um bond que te paga 2%, 3%, e daqui a pouco você é surpreendido com uma inflação de 3%, 4%, o teu retorno daquele título que você pegou de dívida, né, que te paga 2 ou 3, ele vira negativo. Então não vale a pena. O risco acaba sendo muito grande de você eventualmente nem ganhar dinheiro, nem proteger o seu patrimônio da inflação. Então, tradicionalmente, quando você tem um cenário inflacionário, normalmente as empresas, o melhor lugar para você estar é em ações, porque muitas empresas têm uma capacidade de adicionar preço, de colocar o seu preço, de aumentar o preço do seu produto e repassar esse custo inflacionário. Ou seja, olha, o preço do insumo ficou mais caro, o preço da mão de obra ficou mais caro, o preço disso e daquilo ficou mais caro, então eu vou aumentar meu preço e o consumidor paga a conta. E aí, consequentemente, você estando investido em ações, você estaria protegido porque você pega esse repasse de inflação via receita das empresas que você é sócio, tá? Mas nem todas as empresas também têm essa capacidade de repassar preço. Tem algumas empresas que, pela concorrência, aumenta muito o preço, começam a perder cliente, né? Então, tradicionalmente, se fala que os que a gente chama de staples aqui nos Estados Unidos, aquele consumo mais estável, né? Eu sempre falo, eu cito o exemplo da pasta de dente, né? Se a pasta de dente subir 20%, não vai parar de consumir pasta de dente. Provavelmente você vai olhar mais, pesquisar mais empresas, vai continuar consumindo pasta de dente, sabonete, shampoo, artigos de higiene pessoal, obviamente, mas não só, mas alimentos também, os supermercados, as farmácias. Esse consumo básico tenderia a ser uma proteção aí contra a inflação. Outro setor que também serve como uma proteção seriam os bancos, muito mais pela linha do aumento de juros, que se de fato a gente tem uma inflação, tenderia a aumentar juros, e isso, no cenário de não só bancos e seguradoras, aí acabam se beneficiando, tenderiam a se beneficiar também, tá? Em linhas gerais, esses são alguns setores que poderiam se beneficiar. A gente está vendo o setor imobiliário também aqui nos Estados Unidos, tendo aumento de custos e conseguindo repassar.
porque tem um estoque muito baixo de imóveis e uma demanda muito forte por compra de imóveis. Também é outro setor que funciona, tenderia a funcionar aí como uma proteção à inflação.